Fala galera, o Everton aqui mais uma vez falando com vocês. Hoje o tema que eu estou adotando é a questão da diversidade. Como o ser humano tem sabido lidar cada vez menos com a diversidade? Por que isso tem acontecido? Hoje tem muita gente dodói aí, né? Qualquer coisa que se fala é motivo de revolta, é motivo de processo. As pessoas estão se sentindo cada vez mais ofendidas por causa de nada. A pessoa conta uma piada, a outra já se ofende. A pessoa hoje em dia tem se tornado cada vez mais depressiva por causa de uma zoação de escola. Culpa de quê? Por que tem acontecido isso? Porque cada vez mais o ser humano tem sabido lidar menos com as suas adversidades, menos com seus problemas. Em escola, por exemplo, quando eu entrei para a escola, já estavam me preparando já, ó, você vai ser zoado na escola, você vai passar por dificuldade na escola, mas você tem que, se eles te zoarem, zoa também. Se eles te xingarem, enfrente eles, xingue também. Se eles te zoarem, não leva mal, não se enfureça por causa disso, senão vai acabar pegando. Então, foram situações que foram me instruindo para que eu soubesse lidar com essas adversidades. Eu aprendi a lidar com essas adversidades. Então, por que não tem sido mais feito isso? Porque alguns pais se traumatizaram, não souberam lidar com essas adversidades quando eram crianças e não conseguiram vencer, ou até mesmo foi causado algum trauma por esse tipo de adversidade, não souberam superar essas adversidades, e com isso passou-se esse legado negativo para os seus filhos. E hoje eles querem super proteger eles e não preparar eles para a realidade do mundo. Na escola, com a questão do bullying hoje, os alunos têm sido cada vez mais vigiados e mais incentivados a não praticar o bullying. Por um lado, é bom, por outro é ruim. Por que por um lado é bom? Por um lado é bom porque você vai ter menos crianças sendo zoadas na escola. Tecnicamente falando, isso na realidade não acontece. E por outro lado é ruim, por quê? Porque as crianças não criam um anticorpo contra isso, figurativamente falando. E se ela, uma vez ela não cria essa defesa agora na infância, quando adulta, ela vai passar por uma situação parecida e não vai conseguir lidar com uma diversidade, porque ela não teve um parâmetro lá no passado que ajudou ela a superar essa adversidade. Por mínima que seja, a adversidade ela é uma aliada para o ser humano, porque é através dessa adversidade é que conseguimos entender o que é realmente a vitória, o prazer, a alegria, né? Então, eu preparei um texto aqui que eu gostaria de ler para vocês. Resiliência diante da dor. A grande mídia está anunciando uma cultura internacional reverberada através do cinema, rede de televisão, mídias sociais, que enfatiza o prazer absoluto acima de qualquer coisa, acima da dor, que deve ser esquecida ou sublimada a fim de alcançar um estado de tranquilidade e prazer moderado. Segundo Epicuro, isso traria a felicidade absoluta. Ou seja, a pessoa tem um problema, ela não resolve aquele problema, mas ela busca um estado melhor. Ou seja, ela larga os seus problemas para trás e vai tentar viver períodos de felicidade, de alegria, e isso faria com que ela se desligasse dos seus problemas. Isso não funciona, tá? E pelo contrário, ela cria pessoas fracas. Eu vou dizer mais para frente por quê. Concluindo esse pensamento, o homem deveria se privar do medo e da dor e, com um estado de tranquilidade e prazer, alcançar a felicidade absoluta. Só tem um problema nessa questão. Como alcançar prazer sem conhecer o contraditório para estabelecer um parâmetro? Essa falta de adversidades na vida torna o ser humano fraco, sem percepção de perigo e risco,
e, consequentemente, indefeso quanto aos problemas, e isso, por sua vez, o torna suscetível ao fracasso e à depressão, principalmente quando estiver de frente de um desafio, diante de um problema. Saber lidar com problemas deve ser um dos mecanismos desenvolvidos no ser humano desde a tenra idade. Isso possibilitará o desenvolvimento do cérebro no que tange aos instintos de sobrevivência, e a resiliência será uma arma usada para superar esses desafios e obstáculos impostos pela vida. Dessa forma, só conseguiremos nos tornar fortes quando conhecermos nossas fraquezas, quando conhecermos a dor e aprendermos a superá-la. Aprender a lidar com a dor e entender que, mesmo em derrotas, podemos retirar aprendizados incomensuráveis e superarmos rumo ao sucesso e vitória. Isso nos torna fortes e perspicazes. O meu texto é esse, né? Eu falo sobre a questão da dor, né? Muito interessante, e analiso o que é o oposto ao prazer. O que seria o oposto ao prazer? A prazer é aquilo que te dá gozo, felicidade, e o oposto seria abalo, adversidade, aflição, amargura, angústia, tribulação, choque, comoção, consternação. O contrário de dor seria agrado, alegria, contentamento, deleite, gozo, júbilo, prazer e assim por diante. Então, prazer é o oposto de dor, dor é o oposto de prazer. Sem uma você não consegue entender e quantificar e estabelecer um parâmetro para a outra. Nesta mesma pegada, eu gostaria de ler para vocês um artigo muito interessante, eu gostei muito, que está no site www.conteoutra.com, que diz que que tem um título A Dor nos Torna Mais Humanos, por Tisa Baumant, né? Ela fala uma coisa muito interessante que eu vou deixar para a parte 2 desse vídeo, beleza?